Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo DR. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, convida aí seu amigo, o áudio tá bom? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Como vocês sabem, o Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. E hoje nós vamos conversar com Aécio Prado Júnior. Ele é contador, ele vai se apresentar para vocês. E o nosso tema é os desafios da educação profissional continuada em tempos de distanciamento, pessoal. Então, hoje o nosso Papo DR vamos falar sobre educação profissional continuada. Então, o Aécio já está aqui conosco, vou autorizar aqui a entrada dele. Mas antes disso eu quero saber de vocês, vocês estão conseguindo escutar bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bem? Comenta aí. Então, um grande abraço a todos vocês. Olá, Thaís, é só contar. Olana chegando, Pereira, olá, Pereira. Grande Rogério. Então, todos sejam bem-vindos ao nosso Papo DR. Professor Ronald aí com a gente, certo? Então, hoje vamos falar justamente sobre a educação profissional continuada. Você que é aluna é aquela verdadeira horas complementares que vocês têm na faculdade, nós como profissionais de contabilidade temos também no nosso dia a dia, certo? Então, vamos conversar um pouco justamente com Aécio, que ele é vice-presidente de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. Olá, Elisa, um grande abraço. Então, pessoal, vai chamando aí seu amigo, vai chamando, aperta no coraçãozinho para a gente dar um engajamento. Vamos lá conversar sobre educação. Olá, grande amigo Aécio. Como você Olá, meu está? amigo Rodrigo. Tudo bem? Como é que você Tudo, está? tudo tranquilo. Estamos aqui no nosso Papo DR, né? Então, esse nosso Papo DR é um programa que a gente tem todas as segundas-feiras, às 20h38. Então, todas as segundas-feiras nós temos diversos assuntos. Então, nós tivemos semana passada sobre educação financeira com a Lana Veiga. Então, sempre a gente tem vários temas que a gente começa a passar, né, para a sociedade como, né, forma de educação para as pessoas, no sentido de levar a educação com qualidade para todos. É um projeto que já estava previsto na Diasosa acontecer, só que quando veio agora com a pandemia, acabou, né, se colocando, estão muitas se colocando em prática isso, né? Ó, um grande abraço a essa. Nós temos aqui também minha mãe, certo? Minha mãe, Nilza, ela nunca gostava de celular, nunca quis ter celular, não tinha nem. Agora tem o WhatsApp e fez até um Instagram para poder acompanhar todas as segundas-feiras, né, com a gente, né? Então, Aécio, primeiro eu quero agradecer profundamente por ter aceito o convite e estar aqui conosco, né? O Aécio hoje, justamente, a gente estava conversando justamente esse desafio que nós temos na educação continuada. E sempre eu começo, Aécio, pedindo ao pessoal, ao convidado, que se apresente. Então, quem é o Aécio Júnior? Fala aí um pouquinho, Aécio, para a gente. Olá, Rodrigo. Para mim é motivo de muita satisfação participar hoje aí do Papo DR. Quero fazer uma saudação especial à dona Nilza Dias, sua mãe, né? Que eu vi que ela Isso. entrou aqui, como você mesmo comentou. Muito bacana isso. Com certeza ela deve ter muito orgulho do filho que tem e do trabalho que você vem realizando, sobretudo nessa área, Rodrigo, da educação continuada. Eu acho que esse tema ele é muito oportuno para você, porque você é um cara que trabalha
diretamente relacionado com a educação continuada, e todo mundo que lhe conhece sabe o prazer que você tem em formar profissionais, em capacitar profissionais para o mercado de trabalho cada dia mais competitivo. Você já fez uma parte aí da minha apresentação. Eu trabalho desde os 17 anos com contabilidade, né? Ou seja, já tenho 32 anos, aí já acabei dizendo a minha idade já, atuando com contabilidade específica na área pública. A nossa empresa só atua em assessoria e consultoria contábil para prefeituras, câmaras, órgãos públicos municipais de uma forma geral. Hoje, há algum tempo, eu entrei no sistema CFC-CRCs, né? Eu fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade, tive um enorme prazer. E na época que estivemos por lá, trabalhamos muito com a questão da educação continuada, de modo que... E hoje estou no Conselho Federal de Contabilidade, ocupando uma vice-presidência de desenvolvimento profissional, que atua diretamente com as questões relacionadas à educação continuada. Como você colocou, nesse momento difícil, nesse momento da pandemia, está existindo uma revolução na nova forma de ensinar, na nova forma de aprender, e a gente precisa estar atento e se adaptando a tudo isso. Com certeza, né? Então, quando a gente fala muito, vem lá, como a gente fez a divulgação, né, EPC, então muitas vezes o pessoal fica, né, o que é EPC, né, Educação Profissional Continuada, e algo bem interessante que eu sou muito defensor, o conselho ter isso, porque dá qualidade em si ao profissional, né? Então, a gente todas as profissões precisam ter suas atualizações, né? E ainda mais a gente que toda hora muda, né? A gente dorme de um jeito, muda isso, muda aquilo, muda tal. E muitas vezes a gente precisa estar constantemente nessa atualização. E o programa de educação continuada é um programa justamente que tem vem para ajudar o profissional nessa qualificação, né? Então, faz com que muitas vezes a gente fique lá no nosso dia a dia, mas nesse dia a dia a gente não tem muito tempo para estudar, não tem muito tempo para poder tanta atualização. Porém, com a educação profissional continuada, a gente percebe o quanto tem sido muito grande, né, a oferta de cursos, a oferta de algo assim que nós não víamos muito há algum tempo, né? No sistema CRC, no sistema CFC, CRC. Porém, ultimamente, né, depois que foi criado, dos pilares do Conselho justamente entrar essa parte de educação continuada, eu fico sempre dizendo, a nossa valorização vem também da educação, de quanto a gente precisa, né, tá nesse processo do dia a dia de sempre se atualizar, né? Então, educação continuada, eu fico brincando com os alunos, então no início até falei aqui, que nós temos alguns alunos que assistem, né? Que a gente está lá na faculdade, tem aquelas horas complementares para poder terminar o curso, né? Que aí eu preciso ter tantas horas complementares, e na educação profissional continuada nós temos a mesma coisa, né? Que são as horas de complementar, que é justamente para poder ter essa questão no nosso dia a dia de aperfeiçoamento, não é punição, né? Isso não é para dar punição, é justamente o quê? Dar um aperfeiçoamento, né? Você foi muito oportuno, Rodrigo. Eu acho que poucas profissões necessitam tanto de uma capacitação permanente, né, quanto a nossa profissão de contador, né? A mudança ela é muito contínua, a gente precisa estar sempre muito atento, não só aos aspectos legais, né? Hoje a gente vive um momento onde a gente precisa trabalhar de uma forma muito forte na questão que envolve um novo perfil de profissional da contabilidade, um profissional consultor, um profissional com expertise na área de tecnologia, um profissional que entenda de gestão, não só gestão financeira, mas de gestão de uma forma geral, que conheça regras de compliance, que de alguma forma seja protagonista, seja o braço direito do empresário, do gestor público. Então, tudo isso passa por uma boa formação acadêmica e também pela continuidade desse processo de aprendizado, né? Porque na nossa vida profissional a gente aprende a cada dia. Então, o nosso PEPC, o Programa de Educação Profissional Continuada do CFC, ele surgiu em 2003, por incrível que pareça. E aí ele vem se aprimorando e ampliando, sobretudo, o grupo de profissionais que são obrigados a cumprir.
Às vezes as pessoas, mas para que é que eu preciso isso? Isso é fundamental para a valorização da nossa profissão. Você colocou muito bem. Mais ou menos, tem também uma relação com a questão do exame de suficiência, né? Que muitos criticam porque existe o exame de suficiência, mas é um filtro, é uma peneira, é uma forma de você ter no mercado de trabalho profissionais mais habilitados, mais capacitados, e isso, naturalmente, tende a ter uma valorização profissional bem maior. Então, fazer uma rápida abordagem sobre o nosso PEPC. Muitas das coisas que eu irei falar aqui, Rodrigo, já está na nossa norma, né, que regulamenta o nosso PEPC, que é a NBCPG 12, que está na sua revisão 13. Ela determina que a educação profissional continuada é a atividade que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais. Aí vem uma parte interessante agora. As habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. Então, veja a amplitude desse programa, né? Em tudo que abrange. Não é treinamento específico de contabilidade. Lá na época que a gente... Tudo bem que ela já passou por algumas revisões, mas lá, quando a gente instituiu o programa, lá atrás, a gente já tinha uma previsão de que era preciso despertar no profissional de contabilidade os conhecimentos multidisciplinares, que a ciência contábil não vai caminhar sozinha. Então, o programa abrange tudo isso. Então, são vários cursos que são cadastrados, credenciados no programa, várias capacitadoras. A gente vai falar, eu fiz aqui um roteirinho básico de algumas coisas que são importantes. Acho que um ponto mais importante que a gente poderia começar a falar seria os grupos que são obrigados hoje ao cumprimento do PEPC. A gente tem hoje os grupos dos auditores independentes, né? Aqueles que têm o registro no CNAE, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, aqueles que são registrados na CVM, aqueles auditores independentes que são habilitados para trabalhos na SUSEP, na Previc, aqueles habilitados pelo Banco Central do Brasil e também os sócios responsáveis de firmas de auditoria. Então, no grupo de auditores independentes, a gente teria esses 5 subgrupos que estariam obrigados. Aí vem, mais recentemente para cá, ampliamos e inserimos os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das empresas que são relacionadas com CVM, Banco Central, SUSEP, Previc, as empresas de grande porte, assim conceituadas na Lei 11.638, e também entidades sem fins lucrativos, que também têm esses limites que são também definidos lá na 11.638. E, por último, os peritos contábeis. Então, todo esse leque de profissionais hoje está obrigado ao cumprimento do PEPC com a carga horária anual de 40 horas ano de educação continuada. Sendo que, dessas 40 horas, a gente vai falar também um pouquinho do que compõe a questão do PEPC, mas dessas 40 horas, 20% tem que ser com aquisição de conhecimento. Não vou me alongando muito, Rodrigo, para a gente poder ficar estabelecendo um debate e não parecer uma palestra ou uma exposição de um tema. Eu prefiro que a gente estabeleça um debate, que surjam perguntas mesmo. E a gente vai conversar. Isso mesmo. Então, assim, pessoal, se quiserem fazer qualquer pergunta, pode escrever aí, ó. A Alana até comentou aqui, a nossa profissão é uma interna escola, temos que estar aprendendo, né? O grande Marcos, nós tivemos também lá de Coelho, mandando um grande abraço. E uma coisa bem interessante, essa que eu gosto de comentar, é justamente isso, como tu começou, falando quem é que está obrigado. Porque quando a gente fala, né, de educação profissional continuada, então hoje, quando a gente chega a falar assim, o pessoal pensa, não, e agora eu me formei, já sou contador, tenho que ter educação, eu tenho que cumprir aquelas horas. E uma coisa que eu gosto muito de salientar, até por experiência nos treinamentos que a gente tem, né, até na Dias Rosa também, que às vezes o pessoal vai se inscrever num curso, porém ele tem que verificar se aquele curso pontua para aquela categoria, né? Exatamente. Então, que às vezes tem isso, né? Acha que eu vou fazer um curso na capacitadora
já está valendo para todas as categorias. Então, tem Não cursos é. que valem somente para perito, tem cursos que valem somente para auditor, tem cursos que valem para todos. Então, o cuidado que a gente tem que ter também, porque eu já vi até colegas profissionais onde começa a se inscrever nos treinamentos, acha que está com toda a pontuação, quando chega só conseguiu pontuar para perito, mas ele é também auditor, não conseguiu pontuação para auditor. Então, é um cuidado que tem que ter isso no nosso dia a dia, né? Então, além de ter não é porque está em educação profissional continuada o curso que você vai ter pontuação para a sua categoria. Tem que verificar, pessoal, se aquele curso está justamente com a sua categoria. E para isso é feito um projeto que é enviado, né? Um projeto que é enviado para o Conselho Regional, depois que é enviado para o Conselho Federal, para ver essa aprovação. Não é que de qualquer jeito vai lá, qualquer empresa que eu faça o treinamento, estou também, né? Com relação a isso. Agora, eu quero aproveitar o seguinte, isso que tu falou com relação, que é um eixo do exame de suficiência, nós temos uma novidade sobre o exame de suficiência esse ano, não é isso? Por causa da pandemia, o Conselho até saiu o pronunciamento, como é que vai estar saindo algumas normas no sentido de como é que vai ser feito, né? Saiu recentemente, né? O adiamento, né? Não teve como a gente realizar tanto o exame de suficiência como também o EQT, que é o exame de qualificação técnica, que é um dos requisitos para se credenciar nesses grupos aí, vamos chamar assim, que é o grupo do CNPC, também os grupos de auditores independentes. Então, a gente tem exames específicos para que você possa ser registrado no que a gente chama de cadastro qualificado, né? E isso é muito importante, Rodrigo. Hoje, para você ter uma ideia, o nosso CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, já está sendo usado bastante pelos tribunais de justiça Brasil afora nas indicações de peritos. Então, antes a gente não tinha esse referencial. Quando eu fui presidente, via muito isso. O juiz pedia uma relação para a gente e a gente dizia, olha, eu não posso indicar nenhum perito. Eu vou lhe mandar a relação dos 3.000, 4.000 profissionais que eu tenho registrados no Conselho, porque eu não tinha a existência do cadastro qualificado. Então, hoje a gente tem o cadastro qualificado e tem o requisito de manter-se dentro do cadastro qualificado, que é a questão da educação profissional continuada. Mas voltando um pouquinho para o exame de suficiência, que você perguntou, a gente está ainda numa fase avançada já de análise dessa nova alternativa. A gente teve que revisitar o contrato que existia já com a empresa para que provavelmente a gente vai ter que fazer ou um novo contrato ou algum aditivo contratual que nos possibilite fazer um exame de uma forma totalmente diferenciada daquilo inicialmente prevista, mas é a forma que é possível fazer e a gente está prevendo ver se consegue realizar ainda aí, talvez em agosto, setembro. E se tudo correr bem, se a forma encontrada der certo, a gente possivelmente consiga fazer as duas edições, o que de alguma forma dá um pouco mais de folga, né? Porque existe uma demanda reprimida aí de todos aqueles que se inscreveram para a primeira edição do exame, que acabou não acontecendo. Então, como você colocou, essa questão da educação continuada, a gente vem avançando, e quando você fala de todo, você falou no ponto importante, né? Questão de observar os cursos, para que área ele pontua, né? Então, é mais ou menos assim, a Dias Rosa, vamos dar o exemplo, é uma capacitadora que já está credenciada, então ela deu entrada no seu credenciamento como capacitadora dentro do programa, e ela vai promover um determinado curso. Então, ela vai dar entrada no Conselho Regional, que vai fazer uma análise e um parecer daquele curso, do conteúdo, e em qual categoria ele vai pontuar e quantos pontos ele pontua naquela ou nas outras categorias também. A gente tem cursos, às vezes congressos, principalmente, e eventos, convenções, eventos maiores, que pontuam em 2, 3, 4, até em todas as categorias. Existem situações. E aí, esse parecer ele é encaminhado para uma comissão que existe no Conselho Federal, que é a CEPC, que é uma comissão que valida esses pareceres dos conselhos regionais, como se fosse chancelando, homologando aquela pontuação que foi dada, que foi deferida pelo Conselho Regional. Mas é um alerta importante para aqueles que são obrigados sempre a observarem os cursos, em qual área ele está pontuando. Não, isso é bem interessante também. Então, juntando o que o Conselho Federal tem buscado justamente resolver algo com relação ao exame de suficiência,
isso prova de que o conselho não está parado, né? Então, o conselho não está parado, ele está justamente nessa luta constante de ter essa... Porque nós temos vários profissionais, vários estudantes que se formaram, que estão precisando de fazer o exame e que necessitam também disso, e assim, o conselho não está. Então, é bem interessante a gente comentar isso, porque mostra justamente que o conselho não está com o braço cruzado, esperando passar a pandemia para poder fazer, né? E em relação... e vocês, pessoal, que vocês, quando vocês verem alguma propaganda, algum panfleto de alguma capacitadora, verifique justamente essas pontuações, como eu estava falando, né? Como a gente estava comentando, né? Nós mesmo, quando lançamos os cursos, tem lá um carimbo que a gente coloca lá, o símbolo, justamente, vale tantos pontos naquelas profissões. Então, justamente, quando as pessoas veem aquele carimbo, aí, às vezes ficam perguntando o que carimbo é esse. O carimbo é porque aquele curso da Dias Rosa está aprovado no Educação Continuada e vale aquela quantidade de pontos com aquilo. Então, agora a gente está com um novo desafio, que é essa questão, né, das aulas remotas, das aulas online. Então, são situações que a gente está se adequando ao novo momento, né? Então, eu digo assim, é aquela questão, veio algo que com certeza vem para melhor e a gente não pode estar parado, né? Vem justamente para poder andar nesse barco. E a educação continuada, ela não como o Aécio mesmo comentou aqui com a gente, ela não está focada somente a uma área. Ela traz uma forma como um todo, né? Uma gestão que muitas vezes nós temos no nosso corre-corre, no nosso trabalho, a gente acaba, muitas vezes, não trabalhando tanto com plástico, não está trabalhando tanto essa parte de gestão, né? Então, tu que trabalha muito, né, com gestão pública, sabe muito bem o que é isso, né? Então, nesse momento agora, gerir a parte pública, que aí, de um lado, vem a pressão nessa parte de redução de tributo, e do outro lado, vem a pressão de pagar servidores, e você chegar a uma equalização disso, né, bem e tal. E a mesma coisa a gente tem na nossa profissão, né? Então, a gente gerir esse negócio. E é bem interessante, Aécio, com relação à educação continuada, o senhor comentou aí que nós temos 40 pontos, né? Mas são 40 pontos anuais, não é isso? Isso. E esse ano, Rodrigo, a gente já baixou uma deliberação, flexibilizando, reduzindo pela metade. Essa deliberação, salvo engano, ela saiu em maio. E a gente tem acompanhado todo o desdobramento, a gente conhece, entende perfeitamente as dificuldades que ainda existem, né, por vários fatores. Eu não diria nem que seja exclusivamente as questões tecnológicas, né, porque hoje nós temos avançado bastante e já isso não é mais um empecilho. Mas existe muito costume mesmo, né? Muitos profissionais ainda não se sentem muito à vontade. Você que é de sala de aula, que gosta de lecionar com o contato próximo com os alunos, né? E todo mundo sempre elogia a sua performance, que às vezes vai muito, muito além do que um simples professor. E é muito difícil. Então, tem pessoas que não conseguem assimilar bem. Nós lá, o que é que nós definimos? Né? Desde as nossas primeiras reuniões no período de home office, que a gente definiu que todos os cursos que chegassem lá, que fossem cursos à distância, ou que tivessem condições, né, de serem, obviamente, divulgados e ministrados por algum tipo de plataforma que atenda os requisitos da NBC-PG 12, que nós iríamos, e estamos fazendo isso, dar prioridade total no credenciamento. O momento exige que o Conselho Federal e os regionais disponibilizem oportunidades para os profissionais que são obrigados ao PEPC cumprir os 20 pontos, porque nós diminuímos a obrigatoriedade de 40 para 20, mas ainda assim é difícil. Então, a gente precisa ofertar e dar oportunidade, e dar oportunidade quando a gente diz, não é só você ter cursos, mas é você ter cursos e que esses cursos sejam dentro da área de expectativa do profissional e, sobretudo, que sejam acessíveis, e aí eu me refiro especificamente também à questão de preço, porque não adianta a gente ter inúmeras capacitadoras disponibilizando cursos à distância, por plataformas virtuais, mas esses cursos não terem condições de ser acessados pela grande massa que necessita cumprir essa pontuação mínima obrigatória. Então, o nosso olhar tem sido nesse sentido,
de viabilizar o maior leque possível de oportunidades. Nós temos duas situações que a semana passada a gente evoluiu bastante, Rodrigo, que é, primeiro, isso aí está no forno ainda, e eu acho que publicamente é a primeira vez que eu vou divulgar isso. A gente está num processo avançado aí de conversa com o Sebrae para tentar, dentro de um projeto amplo, credenciar cursos que já existem e novos cursos, inclusive o nosso interesse é que esses novos cursos sejam sem custo, tá? E que possam, eventualmente, alguns não, mas outros sim, serem inseridos dentro do escopo do PEPC. Então, o Sebrae é um parceiro que a gente está aí buscando e que tem um portfólio enorme de cursos, e a gente quer selecionar alguns para que possa inserir também no nosso portfólio do PEPC. E um outro que a gente iniciou algumas tratativas é a INAP, a Escola de Governo do Ministério da Economia, e aí com um foco muito mais direcionado à área pública, mas também tem inúmeros cursos com temáticas que são usualmente pontuadas dentro do nosso PEPC. Então, tudo isso, eu dei só 2 exemplos, amplia bastante a oferta de cursos à distância, que é o que a gente precisa hoje nesse momento difícil que todos estão passando. Não só para a questão do cumprimento, a gente fala muito do PEPC dentro da educação continuada, mas a educação continuada é muito maior do que isso, né? PEPC é um programa que tem um grupo que é obrigado, que exige uma pontuação. Mas quantos e quantos cursos são tão importantes e não têm pontuação e que precisam ser feitos pelos contadores também? E aí eu citei vários temas correlatos que hoje estão no dia a dia, na ordem do dia dos profissionais da contabilidade, notadamente aqueles relacionados à gestão e tecnologia. É isso mesmo. O pessoal que está chegando agora, né? Um grande abraço. Nós estamos no Papo DR, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Coloca aí na sua agenda. E hoje nós estamos falando sobre os desafios da EPC, da Educação Profissional Continuada, em tempo de distanciamento, com o nosso convidado, Aécio Prado Júnior, ele que é vice-presidente da EPC do Conselho Federal de Contabilidade. E Aécio, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Lana, ela está fazendo a seguinte pergunta: essa deliberação de redução da pontuação serve para todas as categorias do EPC? Sim, serve para todas as categorias, porque a redução foi no teto geral, né, que era de 40 para 20, né? Então, a gente reduziu pela metade, e aí também, proporcionalmente, você reduz, isso foi até uma discussão muito grande lá no plenário, porque existem várias atividades que, eu vou usar uma terminologia mais usual, que contam pontos para o PEPC. Então, não é só curso-evento, que é o que a gente chama de aquisição de conhecimento. Então, essas atividades de aquisição de conhecimento, elas estão no item 37 da norma, mas existem várias outras atividades, eu vou só citar algumas aqui, Rodrigo, só para a gente ter em mente. Por exemplo, participação em comissões técnicas do CFC, dos CRCs, da Fundação de Contabilidade, da Academia Brasileira de Contabilidade, do IBRACON, orientador de teses, dissertação. Então, tudo isso, participação em bancas acadêmicas, tudo isso são docência também, né? Docência, obviamente, a questão de produção intelectual, matérias publicadas, artigos técnicos. Então, tudo isso, ele conta ponto e é submetido à análise da CEPC. Então, assim, a redução foi linear no teto dos 40, a gente reduziu para 20, e aquele percentual que a norma exige de 20% de aquisição de conhecimento, que antes era 20% em cima de 40, que dava 8 horas, agora é 20% em cima de 20, que dá 4 horas. Então, é algo muito fácil, eu diria assim, e possível de ser atingido por qualquer profissional. Então, o objetivo nosso é tratar 2020 como uma excepcionalidade e não poderia ser diferente. Porque 2020 está sendo excepcional em tudo, né? Tudo, em todas tudo as áreas. Então, a gente tem que excepcionar também isso aí e diminuir e ver. E estamos analisando, vamos acompanhando aí para, se tiver que fazer alguma coisa, o objetivo, como você mesmo colocou, Rodrigo, não é punir. Existe uma previsão na norma de punição, existe. Aqueles que não cumprem, eles vão ser, sim, alvo de processo administrativo
obviamente com direito à ampla defesa, o contraditório, mas não é esse o propósito. O propósito do PPC é muito claro, é termos profissionais capacitados para as demandas que o mercado exige. Então, e isso tem como pano de fundo, naturalmente, a valorização da nossa profissão. E o objetivo eu quando assumi, Rodrigo, a vice-presidência, no início desse ano, eu tenho como um desafio, que foi me passado pelo presidente, que é ampliar os grupos obrigados ao PPC. Então, isso é extremamente importante porque a gente tem um universo hoje que ainda é restrito. Se a gente for olhar para o universo de 530 mil profissionais, a gente está tratando ainda de um núcleo muito pequeno. Né? Eu estou falando de responsáveis técnicos de grandes empresas, daquelas que são vinculadas a CVM, BCB, Previx, SUSEP, mas e o escritório de contabilidade? E os profissionais que atuam no dia a dia, até com grandes empresas mesmo, mas que não são as de grande porte consideradas pela 11.638, e todos os outros, por que não o profissional que atua na área pública? Todos esses profissionais, eles precisam estar atualizados. Então, a proposta é que a gente venha, obviamente, tudo no seu tempo, com bastante segurança, que a gente venha ampliar o programa para outros grupos de profissionais. Comparando um pouco com o nosso dia a dia, né? Vamos dizer, os contadores da área privada, que já está acostumado com os SPEDs da vida, né? Então, a gente pode comparar com os SPEDs, né? Começou com grande empresa, exatamente, e aí foi feito o teste e tal, e aí foi justamente indo para lucro presumido, a tendência depois se vai. Então, a mesma coisa da educação continuada, né? Começa com um grupo restrito, até para poder ir aperfeiçoando isso, né? E depois vai passando, até porque eu sempre sou defensor de que a gente só começa a ter valorização, primeiro, se a gente der valorização a gente e se a gente tiver educação. Porque a educação, ela transforma as pessoas e ela transforma justamente no nosso dia a dia, em tudo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, acaba indo. E aí, tu estava falando justamente dessa questão que pode ter punição e tal. Essa prestação de conta, ela é feita... onde é que faz? É no CFC? É no CRC? Como é que funciona? Vamos lá. A questão das atividades de obtenção de conhecimento, que são os cursos credenciados, isso é automático. Então, se Rodrigo tem uma capacitadora e ele vai fazer a solicitação direto no nosso programa Web EPC, que é o programa do CFC, a gente vai lá, credenciou o curso dele, está bacana, existe todo um controle lá. Você mesmo, dentro dessa plataforma, você vai dizer que fulano, 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 fulano participaram daquele curso, que teve uma pontuação X e que foram devidamente avaliados, enfim. Então, as informações de cursos e eventos que são relacionados à obtenção de conhecimento, naturalmente, elas chegam ao CFC de forma automática, não precisa o profissional se preocupar com esse envio, porque quem envia isso é a própria capacitadora. Mas as outras atividades, aqueles exemplos que eu coloquei, essas atividades elas precisam ser encaminhadas para o CFC, e aí a gente falou algumas questões relacionadas à docência, artigos técnicos, né, que é a produção intelectual. Então, elas são encaminhadas, ela tem o prazo aí até 31 de janeiro do exercício seguinte, para ser encaminhado ao regional, e o regional encaminha tudo para o CFC. Mas hoje, Rodrigo, está tudo extremamente facilitado pela tecnologia. Na prestação de contas referente ao exercício 2018, que foi feito em 2019, tivemos alguns problemas, que era o primeiro ano de um novo sistema. Esse ano tivemos bem menos problema, então conseguimos já processar praticamente todas as prestações de contas, e a tendência é que isso fique cada vez mais automatizado. A gente, quando chegou lá, a gente lançou, eu acredito que talvez esse mês ou no mais tardar no próximo, a gente consiga disparar o que a gente chamou uma espécie de extrato de milhagem do profissional da contabilidade que participa do PEPC. Porque o que é que acontecia? A gente deixava os problemas sempre para o momento da prestação de contas. Então, chegava lá em janeiro, eu fiz um curso na Dias Rosa e não está aparecendo minha pontuação do curso da Dias Rosa. Aí vamos lá, vamos ligar para o Rodrigo, vamos ligar para o gerente da empresa. Pô, você não lançou lá o aluno fulano de tal, porque essa informação, como eu disse, ele vem direto da capacitadora.
Então, a nossa proposta com o extrato de milhagem é o quê? Todo mês, o profissional que participa do PEPC vai receber lá meu saldo anterior em pontuação, quantos pontos eu adquiri naquele mês, aí vai aparecer lá, adquiriu 2 pontos na categoria CVM no curso X da capacitadora Y. Ponto. Eu tinha 5, com mais 2, saldo atual 7 pontos. Então, exatamente aquilo que as companhias aéreas fazem naquele controle de pontos, de milhas. Então, a ideia é que a gente antecipe o problema. Então, isso já foi uma ideia nossa de tentar introduzir isso. Antecipando o problema, a gente vai ter uma prestação de contas muito mais tranquila, porque o próprio dia a dia, o profissional vai receber e vai chiar. Ele vai gritar lá com o Rodrigo: Rodrigo, eu fiz um meu nome não está lá, meu nome não está lá. Meu nome não está lá. Então, aí a gente vai descobrir se o problema está na capacitadora, se está na recepção lá do CFC, que não conseguiu processar. E a gente tem uma esperança de diminuir bastante e acelerar muito esse processo de prestação de contas das atividades relacionadas à obtenção de conhecimento. As demais não, porque elas necessariamente precisam ser analisadas pela CPEC. O volume de processos é enorme, Rodrigo. A gente, todo mês, a gente fazia reuniões bimestrais, né? Agora, a tecnologia ela mudou muita coisa, né? Antes a gente fazia a cada 2 meses uma reunião, hoje a gente está fazendo, às vezes, mais de uma por mês, porque está aproveitando e acelerando, e essas plataformas de reuniões virtuais facilitam muito, e a gente tem feito várias reuniões, porque o número de processos é extremamente grande. Mas é isso, eu acho que a questão da prestação de contas é nessa linha. O prazo é 31 de janeiro, mas o profissional precisa se preocupar muito mais com aquelas outras atividades que não sejam aqueles cursos e eventos, que esses são enviados automaticamente pela capacitadora. Não, e algo bem interessante é isso, a gente que acompanha, né? A gente que acompanha, vamos dizer assim, nos bastidores, né, da educação profissional continuada, foi um avanço muito grande a prestação de conta, né? Porque logo lá no início teria que levar lá no conselho, tinha aquela papelada toda que se mandava, e depois se lançou um sistema, né? E nesse sistema a gente alimentava e as capacitadoras alimentando. Claro, no primeiro ano, como mesmo foi colocado pelo senhor, é normal, primeiro ano de adequação, ano de ajuste do sistema, e acaba tendo esses problemas que são pontuais, né? Que é toda mudança, né? Todo início tem. E assim, o sistema do Conselho Federal está de parabéns nesse sentido, porque o que acontece? Imagina o processo e o custo que também teria se tudo isso fosse da forma que quando começou, levar no Conselho Regional, o Conselho Regional aprovar, mandar para o Federal, então até ficaria inviável se fazer, teria que ter um custo com o departamento só para poder fazer isso, né? E a tecnologia vem justamente vem para isso, né? Acho que tem umas perguntas aqui, tem uma pergunta de Lana, que é se existe alguma posição para ampliar a educação continuada para a área de educação, na parte de educação. Vamos dizer, o professor da faculdade teria que ter educação continuada, ou não se tem algum pensamento nesse sentido? Atualmente, né? Tá, vamos lá. Eu queria rapidamente saudar aí algumas pessoas que já acenaram aí pra gente, a própria Lana, o Rogério, tudo amigos, companheiros aí do sistema CFC, CR6, Marta, colaboradora lá da área de desenvolvimento profissional do nosso Conselho Regional aqui de Sergipe, a Salete, nossa eterna conselheira e companheira também. Eu vi que o Cantidiano também já passou por aqui, meu amigo Valteno Neto, Rogério da Tritécnicos, Milton Botelho, que é um contador atuante aí na área pública, foram alguns que eu consegui aqui anotar. Vamos lá. Professores, né? Professores, a gente convive há algum tempo já com essa questão, inclusive, Rodrigo, que envolve a própria exigência do registro profissional. Então, me parece que é algo até que antecede a gente entrar numa discussão se a gente vai exigir EPC de professores, porque a gente precisaria exigir o próprio registro profissional. Aí alguém pode dizer, mas por que é que não exige, né? O Conselho luta por isso há muito tempo e a gente entende. Não é uma questão de exigir por exigir, é porque aquele profissional
para poder transmitir o seu conhecimento, né, necessariamente deveria ser um profissional que estivesse registrado no conselho, que participasse de programas como esse, né, mantendo-se sempre alinhados, atualizados, enfim. Mas a discussão com relação ao PEPC, Lana, objetivamente, eu diria que nós teremos outros estágios anteriores à questão dos professores. A gente vai mais ainda para a questão, talvez, da área pública, talvez para os escritórios também, e aí já deixando um pouquinho de lado a questão das empresas de grande porte e trazendo responsáveis técnicos tipo, faseando, né? Segmentando, criando fases, mais ou Vai menos. detalhando aos poucos, Isso, né? mais ou menos como você falou com a questão do SPED. A gente ir colocando mais profissionais dentro do PEPC, que é o objetivo, e a gente entende que isso é fundamental para a valorização da nossa profissão. Eu não conheço, Rodrigo, eu não sei se você conhece, mas eu acho que eu não tenho uma profissão que tenha um programa tão antigo e que reúna tantos profissionais como o nosso PEPC. E um programa consolidado, isso que é importante. Tem defeitos? Tem, como tudo tem, e que precisa ser aprimorado, e é isso que a gente está buscando. Mas é algo fundamental para a valorização da profissão. Então, não há como se ter uma profissão valorizada, e isso é muito importante. Você fez uma colocação aí, que é o que eu sempre coloco. Muitas vezes o profissional fica transferindo culpa e responsabilidade, né? Não, porque o meu conselho não fez isso, porque o meu sindicato não fez isso. Pessoal, essas entidades elas vão fazer a parte dela e é natural que todos os profissionais cada dia cobrem, exijam mais que elas façam o seu dever de casa. Mas eu acho que a grande mudança está dentro de cada um de nós. A gente que precisa correr atrás, precisa enxergar onde é que a gente pode melhorar, qual é aquela habilidade que eu não tenho ainda, né, Rodrigo, que preciso despertar em mim e correr atrás disso, né, sair da caixa. Não vai esperando que os conselhos façam isso. A gente vai oportunizar através de eventos, mas a grande mudança ela precisa sair de dentro de cada um de nós. Não, e falando nisso, aproveito e falo que está aqui na minha caneca, né? Então, justamente conhecimento, habilidade e atitudes, né? O famoso chá, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento, habilidade e ter atitude também, né? Então, essa valorização vem muitas vezes dessa atitude que a gente precisa ter, porque a gente pode ter o conhecimento todo do mundo, o melhor conhecimento do mundo, pode ter a saber fazer mesmo. Porém, se a gente não tiver atitude de mudar, isso não vai. Não vai. Então, isso é muito intrínseco. Não é o conselho, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não é ninguém que vai mudar isso em você. Isso está internamente. Então, depende muito disso. São os conselhos da administração, né? E aí tem uma outra pergunta. Você quer falar uma coisa que eu tenho outra pergunta aqui? Eu dentro disso que você estava colocando, essa parceria que a gente tem buscado aí concretizar com o Sebrae, a ideia é que a gente possa promover algo mais ou menos nos termos daquele contabilizando o sucesso que a gente que já teve aí no passado, mas que ele tenha um viés muito focado na questão da gestão e da tecnologia. A gente precisa, e eu lembrei disso quando a gente conversou aqui sobre novas habilidades, né? A gente precisa despertar isso, né? Porque o profissional de contabilidade, ele no passado, né, era tido como um profissional muito retraído, né? Aquele profissional que não gostava de dar as caras, né? De entrar no embate. E isso é preciso mudar. Então, é preciso que a gente... Já mudou, obviamente, o próprio mercado exige isso. Aqueles que não se adequarem a esse novo perfil, fatalmente, eles sairão do mercado. Não é a tecnologia que vai derrubar o profissional da contabilidade, como muitos propagam. Não é isso. É o não despertar para essa necessidade de se ajustar a esse novo perfil de profissional. E isso sim é que pode tirar o profissional do mercado. E o profissional moderno é um profissional que entende de tecnologia, que entende de gestão, um profissional que se comunica bem, fundamental. Eu dizia isso quando participava muito de eventos em faculdades, né, na época que eu estava na presidência do conselho, e sempre fazia questão de dizer isso. Não tenha vergonha, desde aqui. Você está na faculdade, venha para frente, faça exposição do seu trabalho, perca a vergonha, porque você, em várias situações, vai ter que conduzir uma reunião, vai ter que ir para uma linha de frente, vai ter que fazer a apresentação de um projeto, defender
seu posicionamento, seja numa assembleia de acionistas, de cotistas, onde for. Então, é preciso que a gente realmente desabroche, né, para esse novo momento que vive a nossa profissão. Né, bem interessante essa questão desse novo momento. Aí me veio um lance aqui do que tem com essa mudança, né, do presencial para o EAD, né, para o EAD, para o online, porque assim também é um tabu que nós temos com relação a essa parte da educação, né? Porque nós temos aqueles famosos cursos EAD, que é aquele curso que é gravado, que você assiste a aula, o aluno vai lá, assiste, quer ver alguma dúvida, ele escreve para o professor, num determinado momento depois, o professor vai lá e responde. Não tem essa interação. Porém, nós temos os cursos que a gente chama de online, os cursos remotos, onde tem essa interação, né? Só não tem o abraço, né? Por não estar próximo fisicamente. E é bem interessante, hoje mesmo eu ministrei um treinamento, né? Que a gente fez um treinamento hoje de complexo civilizacional, e foi bem interessante, porque estava o pessoal tudo, cada um na cidade, e eu dizia, agora a gente vai fazer um trabalho em grupo. E aí os alunos, como é que vai fazer o trabalho em grupo? Porque um está numa cidade, outro está em outra, como? Sala de aula simultânea. Pô, criei vários grupos, cada um numa sala, conversa lá, depois volta. Então, mesmo no digital, se vê o quê? Trabalhos em grupos. Então, nós tivemos um treinamento mesmo que tinha um grupo, tava uma pessoa de São Paulo, outra pessoa do Acre, outra pessoa de Pernambuco. Então, você consegue. Então, justamente isso como tu falou, né? Essa readequação. Mas aqui, não ficar parado e sim estudar no seu dia a dia e se adaptar às novas mudanças. E a mesma coisa nós temos na nossa profissão, que antes nós não tínhamos SPED, antes nós não tínhamos entregar declaração. Declaração de imposto de renda, quantas vezes nós falávamos que a declaração poderia vir pronta. E hoje você tem a declaração pré-preenchida, que você coloca a certificação digital, já vem com tudo lá, praticamente tudo. Olha que quando a gente falava isso nas palestras, o pessoal dizia que a gente estava voando, tá? E agora está a realidade, né? Então são coisas como essa, né? Rodrigo, eu queria parabenizar você, quando você falou aí que você, utilizando essas ferramentas virtuais que hoje a gente tem, a exemplo do Zoom, Google Meet, Web Cisco e tantas outras, próprio Microsoft Teams, todas essas possibilitam que a gente faça esses cursos de forma remota, esses treinamentos, e a importância de se ter criatividade, né? Como você colocou aí. Aí eu criei outras salas. Uma discussão que já foi pautada em 2 reuniões da CPEC, nossa, tanto a reunião de maio como de junho, e deve ser também trazida de novo agora em julho, é a questão de credenciar live. A turma quer credenciar live no PEPC, e a gente não tem, porque a live, igual a essa que eu estou fazendo aqui com você, no Instagram ou no canal do YouTube, a gente não tem ferramentas que são essenciais para o cumprimento dos requisitos que estão na NBC-PG 12. Por exemplo, controle de frequência é uma das ferramentas, é uma dos requisitos. E o outro requisito que é a questão da obtenção do conhecimento, avaliação do conhecimento. Então, aí a gente tentou construir alternativas. Depois a gente chegou à conclusão do seguinte, olha, não cabe a gente discutir alternativas. O mundo tecnológico e digital, sobretudo nessa área da educação, ele está numa evolução super acelerada. Hoje eu estou falando de uma plataforma, amanhã, e é amanhã mesmo, tem 2, 3, 4. Hoje eu tinha o Zoom que só faz isso, amanhã o Zoom já está fazendo isso, aquilo outro. Então, vamos transferir essa responsabilidade para a capacitadora. Então, o que é que eu quero? Capacitadora. Se você quer fazer uma live, um webinar, chame do que você quiser, onde você traga um conteúdo que é um conteúdo capaz de ser pontuado e que você apresente os requisitos de controle de frequência, de presença e de frequência e avaliação de conhecimento, está resolvido o problema. Não sou eu que vou lhe dizer, porque o que eu lhe disser hoje para você fazer, amanhã já tem uma nova ferramenta tecnológica que possibilita fazer outra coisa. Então, parabéns, e é isso mesmo. Você tem que, nesse momento, ir tirando leite de pedra e usando tudo que você tem para poder transferir o conhecimento da forma mais simples e mais rápida e de uma forma que o próprio profissional consiga assimilar muito mais fácil. Não, justamente isso é bem interessante, porque eu gosto também de falar nas lives justamente a aula online, para poder as pessoas verem que a aula online é a mesma coisa da aula presencial. Então, ele precisa estar ali, ele precisa participar. O que acontece nos treinamentos que a gente faz? Durante o treinamento, manda o link, responde o exercício aí agora.
e o pessoal responde na hora. Passou, não respondeu, não estava frequente ali, só estava... Aí eu fico brincando com os memes que acabam rolando, né? Antigamente, saindo, faltando aula, você tá pulando o muro. Agora é desligado a câmera e desligado o microfone, né? Então, a gente acaba tendo essas ferramentas de controle. Ah, essa é outra pergunta que eu ia te fazer, eu acredito que tu acabou de responder, que é o que a Salete perguntou sobre as lives técnicas, se tem previsão de ser pontuada a educação continuada. Então, tu acabou de responder, né, a pergunta É isso, dela. é possível sim, desde que cumpra os requisitos. Hoje, assim, imaginar que no formato de hoje, uma live no Instagram ou no canal YouTube, a gente possa credenciar, fica difícil. Aí teve uma pessoa na comissão que disse, não, mas no YouTube eu consigo ver quem acessou, que a pessoa vai logar lá, a gente pode pedir que ela mande um alôzinho, a gente pode botar uma pessoa do conselho para ficar olhando se aquele profissional que se inscreveu, ele está participando. Eu digo, pode, mas se for uma live de 5 mil, de 10 mil pessoas, como é que você pode fazer isso? Então, Como vai fiscalizar são isso? situações que não adianta. Então, não há, o remédio não vai, a solução não vai ser dada por a gente. A solução vai ser dada pelas capacitadoras e com as soluções tecnológicas. Aproveitar aqui para mandar um abração aí para o nosso presidente Ivanderson, que nos dá o prazer aí da sua audiência aí participando conosco da live. É isso mesmo. Wanderson, ele teve uma live aqui conosco também, né? A gente falou sobre o desafio da gestão, né? O gestor como um todo, né? O gestão aí, falou o gestor como gestor do conselho e também gestor como trabalhar na gestão pública, né? Nessa parte em si. Então foi bem interessante porque ele está dos dois lados, né? Vamos Com dizer certeza. assim, né? Ele está gerenciando o conselho e está também auditando, né? As prefeituras. Então foi bem interessante também nossa live. Então, pessoal, vocês estão acessando o nosso Papo DR de hoje. Estamos com a Aécio, né? Aécio Júnior, ele é vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, né? Da parte da educação profissional continuada, e nós estamos falando justamente sobre os desafios da EPC em tempos de distanciamento. Eu vou aproveitar lá e vou dizer para vocês o seguinte, pessoal, quem está assistindo aqui, que quiser desconto nos cursos da Dias Rosa, manda lá uma mensagem no direct que nós temos um desconto especial para você que está aqui. Então, nossa programação já saiu. Inclusive, na nossa programação, nós temos algo bem interessante para você, contador, que nós vamos falar, um dos nossos treinamentos é sobre como proteger sua empresa de ataques cibernéticos, como proteger sua empresa desses ataques, porque nós estamos trabalhando muito nesse home office e tal. Como é que eu vou proteger a minha rede para não ter o ataque de hackers justamente no meu negócio? Então, Aécio, nós estamos caminhando para o final, Aécio, já. Então, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, né? Quero agradecer profundamente, né, por ter aceito o convite. Né? O nosso Papo DR, como sempre acontece, todas as segundas-feiras, às 20h38. Muito obrigado a todos vocês que acessaram aqui, né, estiveram conosco. Um grande abraço. E eu quero dizer para vocês que o próximo Papo DR, o tema vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos falar, porque o Papo DR, o nome já fala, discutir várias relações, certo? Então, não é somente na nossa parte contábil. Então, olha o tema do nosso próximo Papo DR, empoderamento feminino. Nós vamos falar sobre empoderamento feminino com Luciana Pereira. Ela é terapeuta, ela é de Salvador, vai estar conosco. Alguns alunos aqui do estado de Sergipe já conhecem a Luciana porque ela faz treinamento conosco de E-Social também nessa parte. Então, ela vai estar justamente falando sobre isso. Antes de eu caminhar para o final, pedir as considerações finais, Aécio, a gente sempre pede para o nosso público tirar uma foto nossa. Então, quero te pedir para a gente se posicionar e tirar uma foto. E aí marca o Aécio, marca Dias Rosa e põe a hashtag lá, Papo DR. Né? Então, deixa eu marcar aqui, tirar a nossa foto. Vamos lá, pessoal, tirar a nossa foto, como sempre. Está registrado. Pronto, está registrado. Então, Aécio, eu quero agradecer profundamente por ter aceito o nosso convite. Tu sabe o quanto nós somos felizes de estar próximo do CRC, né? Então, eu sempre tive próximo do CRC desde quando eu era estudante, né? Então, sempre teve a questão lá na Comissão Jovens, tudo isso. E de estar nesse desafio é bem interessante, né? Como a Lana está comentando aqui, ó, a agenda dela já está bloqueada todas as segundas-feiras. Lana nunca perde mesmo, né? Toda segunda-feira está lá no Papo DR. Então, Aécio, eu quero deixar a palavra contigo para a gente fazer as considerações finais.
Ok, Rodrigo. Agradecer mais uma vez. Quando você me convidou, você me deixou livre para escolher o tema, né? Você sabe que eu sou um profissional que atua na área pública. Você disse, olha, pode trazer qualquer tema da área pública, mas eu acho que eu não podia vir a uma live comandada por você, que é um entusiasta da educação profissional continuada, e não falar da EPC, sobretudo porque hoje eu estou com essa missão de comandar essa área lá no Conselho Federal de Contabilidade. Então, parabéns pelo trabalho que você já desenvolve há muito tempo, formando, atualizando e capacitando profissionais de contabilidade, não só profissionais de contabilidade, vários outros profissionais também participam dos cursos da Dias Rosa. E para mim foi um privilégio enorme estar aqui com você essa noite. Me coloco à disposição de todos que participaram da live, assim como de você, para que a gente possa evoluir e discutir sempre a educação continuada, porque a gente acha que isso é fundamental para que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida e valorizada. Ok, então. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Forte Aécio. abraço. Obrigado a Tchau, todos tchau. vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.